a importância, até a coragem, né, de você de tomar uma decisão dessa, de ficar com a sua família lá fora, né, sem ter feito nenhum preparo, nenhum planejamento. Considerava mesmo o nome dele para ser candidato a presidente. Todo o cenário considerava, né? Não só seu Isso, pai, tanto mas é que nas pesquisas apareceu o nome do Eduardo. Sim, sim, sim. E aí o outro que estava sempre na mesa é o Tarcísio. Sim, Que depois pra vamos mim, falar do Tarcísio que também. para mim, pô, é um governador fantástico, é um cara que eu respeito demais, super E preparado. me parece que tem uma lealdade muito grande É um ao cara, Bolsonaro, né? cara leal, assim, e não adianta. Eu já espremi ele aqui, apertei e ele falava, não, eu não vou... Mas, Não vou me candidatar a menos que o próprio Bolsonaro me peça. É. Não é? Mas aí nesse cenário a gente pensou o quê? Bom, se Mas eu falava assim, mas nos bastidores aí, se Né? o Kassab teve aqui, o Kassab natural, falou, natural. ele é o meu preferido. Natural, a política estava empurrando É, ele, tava empurrando né, ele. para ser o candidato, e Ele ele e a estava Michele, ali, né? ele, Michele de vice, era a chapa ideal, não sei o quê, mas chegou à seguinte conclusão, olha, se o Tarcísio ele não vai para a reeleição em São Paulo, a gente vai ter dificuldade de escolher um nome que substitua o Tarcísio como governador, porque, Como um nome forte, você tá porque querendo ele é um dizer. nome forte, ele é um cara bem avaliado, não fez um baita de um trabalho, ele tem muita entrega para fazer ainda, Tanto que tá liderando se Deus as quiser, pesquisas. no próximo mandato. Então foi esse contexto que falou, Flávio, tem que ser você. Não foi minha missão mesmo, Mas- não foi, mas eu, só- eu não pedi para ser candidato. Só Ele- fechando o assunto do Eduardo, você acha que quando ele fica a favor das sanções, ou até você pode explicar esse lado dele, ele foi colocado como cara contra o Brasil, você acha que aí ele perde Não, o mas aí, lugar Vilela, de ser o candidato do Bolsonaro ou não? eu não digo que foi isso, né? Mas, Mas eu acho que ajudou. é uma grande injustiça com ele, porque ele nunca pediu sanções para as empresas brasileiras. Mas ele O que ele estava tava comemorando, de Não, o certa que ele estava forma. fazendo lá fora, ele estava denunciando, né, os abusos que estavam acontecendo aqui, as perseguições, por isso que ele não podia voltar e tal. E lá, como aqui o Alexandre de Moraes tomou decisões, né, que feriram a lei americana, porque ele perseguiu cidadãos americanos, ele perseguiu empresas americanas, ele bloqueou bens de empresas americanas, ele botou o Elon Musk Sim, sim, de eu investigado no inquérito das fake news. Então, se infringir a lei de lá, o que cabe lá, o que coube no entendimento do governo americano era sancionar o Alexandre de Moraes com a lei Magnitsky, que era o que ele estava defendendo lá fora. Ele Isso não aí esperava foi- que ia ampliar isso Não, para todo mundo foi pego de surpresa. No momento que ele faz aquelas declarações, que ele comemorou, ele não comemorou. Ele estava dizendo, olha, o Trump fez a coisa certa, mas veio no pacote uma coisa que eu nunca botei na mesa, ninguém nunca imaginava que isso fosse acontecer. Tanto é que logo na sequência eu fui muito questionado pela imprensa sobre isso. Sim. Falou, cara, o Eduardo nunca pediu isso e eu sou contra isso aí. Eu nunca comemorei. Quem vai ser a favor disso, de você punir empresas brasileiras por causa dos desmandos de um ministro do Supremo? E não sei se você lembra, foi nessa época que o Lula estava em queda de aprovação. E aí ele vem com um discurso nacionalista batendo nisso e aí ele sobe, né? Pois é, você vê como é que a esquerda ela tem ela consegue criar narrativas falsas, né, e enganar muita gente, né? Por quê? Porque o Vilela, o Lula, ele jogou a bandeira do Brasil na lata do lixo. O PT sempre foi isso. Os caras faziam cerimônias aí deles, de PT, esses congressos dele, tocava a Internacional Comunista, não tocava o hino brasileiro. Sabe? Nunca ligou para isso. Sempre teve preferência pela cor vermelha do que pelas cores verde e amarelo. O Bolsonaro pegou essa bandeira na lata do lixo, resgatou o orgulho da gente ser brasileiro de novo, do jeito dele, e sempre valorizou isso. A gente, um militar, ele faz um juramento à bandeira, se preciso for morrer pela minha pátria, e ele é assim. E aí a esquerda constrói essa narrativa como se o Eduardo estivesse contra o país. E é uma maluquice completa, porque ele está defendendo o resgate da liberdade no nosso país, liberdade de expressão, liberdade de imprensa agora que está ameaçada. Então, assim, é uma coisa que foi sendo construída ao longo do tempo. Essa é a nossa luta para defender as liberdades. Por mais que a gente sempre tomasse pancada da imprensa, a gente sempre respeitou as opiniões divergentes. Quando a gente se sentia caluniado, pô, aí você entra com um processo, tem lei que garanta isso. Então nunca houve perseguição por parte da imprensa, nunca houve ameaças. A imprensa, assim como não houve ameaça de Eduardo, de forma alguma, à soberania nacional. Vocês veem como uma derrota quando o Trump recua nas taxações Não, nas taxações e não. chama o Nas taxações Lula não, para Vilela, conversar e se aproxima? Nas taxações não, porque o próprio Eduardo, depois também, né, com as entradas que ele ainda tem no governo, ele pedia para retirar isso também. Ele ajudou a retirar as sanções, as taxas. Ele ajudou lá? Ajudou. Agora, a questão da retirada da Magnitsky foi alguma composição que o Lula fez Algum acerto? com o governo Trump. Né? Você imagina Não qual o sei. acordo que ele fez? Não, o que se diz é que ele sim, né, deu as terras raras, né, garantiu que daria as terras Será raras que ele faria para isso? os Estados Unidos e se comprometeu em combater o crime organizado. Quer dizer, Aí a gente não entra cumpriu, no- é. não cumpriu nada, né? Porque a gente que conhece o Lula já sabe que ele ia mentir, que ele não ia cumprir, porque ele mente porque ele acha que essa é uma forma de Ele disse ele que se quer que manter o no Brasil poder. seja destaque
Mas qual foi o movimento que ele fez aí para a gente poder, por exemplo, com relação a terras raras, né, que são vários minerais ali que são importantes para a produção de chips, por exemplo, são usados em celulares, em carros, vai ser o grande trunfo, artificial. o grande trunfo que a gente tem aí para as próximas décadas. E a gente né? tem que defender, explorar isso. Mas é a segunda maior reserva do mundo, sim, né? só perde para a China. Isso. Mas tem que explorar, mas com transferência de tecnologia para cá, para gerar emprego aqui, não é exportar. Se não tiver transferência de tecnologia, não é como acontece como a hoje, Coreia fez, como a China fez. Vilela, a gente é o maior exportador de minério de ferro para a China. Eu uso sempre a analogia. A gente exporta um navio de minério de ferro e recebe de volta uma canoa de laptop celular. Custando por que isso não pode ser fabricado mais. Aqui, produzido aqui? Isso vale para o café, para tudo. Que volta a cápsula bem mais cara. Terras raras, se a gente não souber como trabalhar também, isso, né? E tem que fazer logo, porque daqui a pouco também, Vila, surge uma nova tecnologia que substitua, que a gente perdeu uma oportunidade ali. É igual o petróleo, é o mesmo raciocínio. Né? A gente tem lá o petróleo no subsolo, no fundo do mar. Se não tiver refinaria... Entendeu? Você tem que beneficiar esse produto aqui. E aí faz uma transição para as energias limpas, né? O Brasil tem um dos países do mundo com maior geração de energia limpa. Então, assim, a gente tem que acabar com essa hipocrisia, a gente tem que ter um entendimento sobre... não é o proteger o meio ambiente, não é deixar as coisas intactas como estão. Você pode tirar aquilo do fundo da terra, debaixo da terra, beneficiar e distribuir de riqueza para o povo brasileiro e também preservar o meio ambiente. Né? Claro. Como o nosso agro faz, né? Aumentou a produtividade, desmatando menos, porque a tecnologia chegou, novas formas de produzir, o Brasil tem um clima que a gente chega a ter 3 safras por ano. Então, assim, Deus deu essa vantagem competitiva para o Brasil, a gente precisa de tecnologia, de investimento, para poder, enfim, transformar isso tudo, essa beleza natural, esses recursos naturais todos, as belezas naturais que Deus nos deu, em riqueza para a nossa população, que é isso que sustenta, né, o nosso povo. Então, não tem essa de o Eduardo atentar contra o Brasil, contra a soberania, não, pelo contrário. Ele está defendendo lá, assim, a soberania do nosso país. Vocês se conversam? Eu converso com ele sempre. Ele ajuda na estratégia da tua campanha, alguma coisa? Eu converso com ele, como converso com o Carlos, com meu pai, com o Rogério Marinho, que quem é mais próximo grande conselheiro político aqui agora. Você pode considerar. Dos irmãos eu converso até mais com o Eduardo do que com o Carlos. Né? E com o Renan um pouquinho menos, né? A Laura eu vejo quando estou lá na casa do meu pai, e que o Eduardo é de outra geração. Por causa da política mesmo? É por causa da política, por causa da necessidade, muitas vezes, de aparar umas arestas, né? Botar uns panos quentes. Trocar uma ideia de segura a onda aqui, então, ali. Porque eu tô falando, o Eduardo tá arranjando briga com todo mundo. Não sei se você tá sabendo, Flávio. Ele é um cara muito preparado. Tá arranjando confusão agora com o Nicolas. Por que ele treta tanto com o Nicolas e com o Tarcísio e com todo mundo? Vamos lá, não é contraproducente isso, pensando pela direita e pela tua candidatura? É contraproducente. Liga pro Eduardo agora, vamos falar com ele agora. Nesse momento não é. Eu acho que não seria a hora, né? Não é inteligente. Mas que ponto agora que pega? Agora é uma questão que a gente tem que deixar a vaidade de lado, deixar de lado quem tem razão e quem não tem, porque é uma questão de sobrevivência do nosso país. Aí sim, existência da nossa soberania. Porque hoje, Vilela, você tem 25 milhões de brasileiros que vivem em áreas dominadas por CV, PCC, eles dominam o território, eles exploram a sociedade, as pessoas que não têm soberania sobre o lugar onde elas moram. Você não tem soberania sobre o seu celular hoje. Tu vai aqui na rua em São Paulo, você não tem certeza se você pode puxar o telefone e ligar que vem alguém e toma. Não, você sai... A mulher não tem soberania sobre a sua bolsa num ponto de ônibus, porque vem um cara de moto, arranca carro, moto... Isso aí é inaceitável, ninguém aguenta mais, é uma coisa que eu vou ser radical. Porque tem que ser radical com relação a deixar uma lei penal mais dura, com relação a cumprimento da lei penal para que as pessoas fiquem mais tempo presas. A gente pode entrar nesse assunto mais para frente. Eu quero tirar depois sobre PCC, ser considerado terrorista, mas então, só assim, com relação ao Nicolas... Nicolas e a direita, né? Esse ataque da direita... Assim, dessa vez eu fiquei mais assim incomodado, porque são 2 lideranças, né? Muito fortes, né? O Eduardo é uma liderança, o Nicolas é uma liderança, e eu acho que o Eduardo, por estar nessa situação lá de fora, que ele está passando dificuldade lá, ele está com as contas dele bloqueadas, as contas da mulher dele estão bloqueadas, ele está se virando lá com amigos, ele tem um dinheirinho que ele conseguiu guardar, então ele fica... Ainda está com a conta bloqueada? Ainda está com a conta bloqueada, então ele fica ali numa tensão pensando o seguinte, por que essas pessoas não estão enxergando que tem que estar todo mundo junto, que tem que... ele quer ele queria que o Nicolas e o pessoal tá mais ativo, é isso? A briga dele de um grande grupo em redes sociais, né, que são voluntários, pessoas que estão ali, Vilela, e eu reconheço aqui de público, as pessoas estão ali me defendendo,
Porque é ataque todo dia, Vilela. E óbvio que sozinho você não consegue se defender. Então tem